Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você começa a copiar e colar fórmulas. Se você vier aqui e copiar essa daqui, por exemplo, esse 4, a gente pode ver o que essa fórmula está fazendo. Ela está pegando o meu valor anterior, que seria o dessa linha aqui, o F5, e está adicionando 1. É um sistema bem simples de referência. Então, eu posso pegar aqui ele, copiar e colar aqui. Teoricamente, eu ia ter o valor 4, certo? Não, eu tenho o valor 1. Por quê? Quando eu copio com o Ctrl C ou clicando com o botão e vindo aqui em copiar e colo normalmente em algum intervalo, ele vai puxar a mesma fórmula para uma referência diferente. Ou seja, como eu estava na coluna F e passei para a coluna H, ele puxou a mesma fórmula, porém transferiu para a coluna H. Nesse caso, a gente vê que o que ele está fazendo é exatamente o que ele fazia aqui nessa minha base de dados, porém eu não tenho um valor aqui em cima. Ou seja, eu não tenho um valor inicial para somar. Então, ele é zero. E daí, quando eu somo 1 nesse zero, eu tenho 1. E é esse meu resultado aqui. Como é que a gente pode fazer para retornar o valor 4? O primeiro deles é como a gente acabou de aprender. Você vem aqui, copiar, e você pode colar como um valor, ou você pode colocar um vínculo. Que daí, quando você alterar esse valor aqui, por exemplo, ele altera aqui e aqui. Outra maneira que a gente pode fazer isso é dando um Ctrl X, ou após clicar com o botão direito aqui e recortar, e colar ele em outro intervalo. Se a gente for ver o que aconteceu, ele manteve o meu F5, ou seja, quando você recorta, você mantém onde que ele estava se referenciando anteriormente. Mas a gente pode ver que quando a gente recorta, a gente acaba perdendo essa minha informação na minha tabela inicial. E não adianta a gente tentar vir aqui com o Ctrl C, com o copiar normal, e colar novamente nessa minha tabela. Por quê? Agora, ele pegou a referência que estava utilizando aqui, que no caso era o F, e a gente conta que o F está a duas colunas à minha esquerda, certo? Quando eu coloquei essa minha fórmula aqui, a gente pode ver que ele manteve essa lógica de puxar o valor que estava duas colunas à sua esquerda e aumentar 1. No caso, não é o que a gente quer. Então, no final das contas, a opção de você pegar e colar como um vínculo acaba sendo uma boa opção. Ou se você quiser apenas esses valores aqui, pegando e copiando eles aqui como valores, você vai ter o mesmo resultado. Porém, lembrando, quando você fizer isso aqui, não adianta alterar os seus dados aqui, que eles não vão mudar. Eu recomendo que você faça esse tipo de colagem de valores quando você já tem uma tabela que você não vai fazer mais alteração e não pretende utilizar no futuro. Agora, para finalizar essa parte, eu vou te ensinar como funciona a fixação de células em uma fórmula do Excel. Se você vier aqui e clicar numa célula e ver essa fórmula que está escrito F4, a gente pode pegar e arrastar ela para os lados. Se eu arrasto ela para o lado, ela vai fazer com que eu altere a coluna, que nem a gente viu quando você copia de um lugar e cola em outro, certo? Ela vai puxar a mesma lógica que ela estava utilizando anteriormente. Porém, há uma opção caso você queira manter essa mesma lógica para todas as células que você puxar. Daí você pode travar a sua coluna ou a sua linha. E como é que faz isso e como que funciona? Bem, se você vier aqui e apertar F4 em cima da sua célula, a gente pode ver que ela tem um cifrão na frente do 4 e do F. O que isso significa? Em vez de você arrastar essa célula agora e ele for alterando conforme você for colocando ela em diferentes locais da planilha, ela vai ficar fixa. Onde que ela vai ficar fixa? Onde o cifrão está na frente. Nesse caso, quando você aperta o F4 por padrão, ele vai colocar nos dois. Mas vamos ver o que acontece se eu aperto mais uma vez. Ele vai para o 4, ou seja, ele vai manter essa linha 4 sempre fixa na minha fórmula. O que isso significa? Quando eu pegar, por exemplo, e puxar aqui para baixo, a gente vai ver que o meu valor que estava lá na linha 4 é o 2. Então, se a gente mantiver sempre 2 somado com 1, sempre será 3. Então, a gente vem em qualquer uma dessas células e vê que o meu valor em F4 sempre vai ser minha referência. Mas, se a gente puxar esse valor aqui para a direita, a gente tem aquele mesmo problema anterior, que como eu não tenho nenhum dado em cima, ele vai lá e retorna 1, porque 0 mais 1 é 1. Então, o que a gente pode fazer para alterar isso também? A gente vem aqui e aperta F4 de novo. O que eu vou retornar? Eu vou fazer com que sempre a minha coluna F seja fixada. Não importa onde que eu coloque essa minha informação. Mas se eu puxar para o lado, ela vai manter a coluna F. Ou seja, o meu valor de F4
vai ser sempre o mesmo, ele sempre vai puxar aquele valor. E se eu puxar esses valores aqui para baixo, a gente pode ver que eles mantêm a mesma sequência. Por quê? O que eu variei nesse caso é a minha linha. E ele está se referenciando à mesma coluna que estava anteriormente. No começo, esse tipo de função pode ser um pouco confuso, mas quando você estiver trabalhando com mais tabelas e tiver colocado um pouquinho mais em prática esse conceito, você vai entender que ele é bem simples e vai te ajudar muito nas suas tabelas. Porém, agora eu vou te explicar o que acontece se você utilizar aqueles dois cifrões, que é aquele exemplo da primeira vez que eu apertei F4. Bem, digamos que agora eu quero fazer com que o meu valor de referência seja multiplicado por esse valor aqui, que é um valor fixo. Ele sempre será multiplicado por esse valor apenas. Eu venho aqui e verifico onde que esse valor está. Esse meu valor está em I2. Então, eu venho e aperto F4 uma vez. Agora, qual que é o comportamento que eu espero? Quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, eu quero que todo o meu valor que esteja aqui na coluna F, porém na linha correspondente, seja multiplicado por 5, ou seja, o mesmo valor. E esse é o resultado que eu acabei de ter. Por quê? Se a gente clicar em qualquer uma dessas células, a gente vai ver que ele manteve a minha lógica inicial, que é pegar esse valor de F3 e multiplicar por um valor fixo, ou seja, esse meu em vermelho aqui. E conforme eu arrastei para baixo, eu não fixei nem a linha, nem a coluna que eu estou mostrando aqui no F, certo? Então, ele vai variar conforme eu puxar esse meu intervalo ou para os lados ou para baixo. Ou até mesmo se eu fizer uma tabela enorme. Ele vai transferir essa minha fórmula, essa minha lógica, para a célula que ele for inserido. Porém, como eu tenho esses cifrões aqui na frente do I e do 2, ele sempre vai manter esse valor fixo. Esse tipo de função é muito bom quando você quer fazer com que vários valores sejam multiplicados apenas por um. Porém, você não perca essa questão dinâmica, digamos assim, da sua tabela. De você poder pegar, arrastar ou ter vários valores e pegar e multiplicar todos eles apenas por um. Um exemplo de quando você pode utilizar isso é quando você tiver vários valores, por exemplo, de vendas da sua empresa, e você quiser multiplicar por um percentual de imposto. E caso você algum dia queira mudar esse valor, no caso do imposto ter aumentado ou diminuído, você pega, substitui esse valor e tudo será calculado novamente conforme essa sua operação.